Neste vídeo, você vai aprender a compreender a raiz da tristeza sem ignorá-la ou se esconder dela. Usar o estoicismo como ferramenta prática para lidar com emoções difíceis. Fortalecer sua mente mesmo nos momentos em que tudo parece escuro. Transformar dor em sabedoria com base em ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca. Construir uma fortaleza interior, sem depender da aprovação ou presença de ninguém. Identificar pequenas atitudes diárias que ajudam a recuperar sua paz. Valorizar o silêncio, a solitude e a escrita como formas de autoconhecimento. Reescrever sua própria história, com presença, consciência e coragem. Esse vídeo não é um remédio mágico, mas um espelho sincero. Ele te mostra que o que você sente tem valor e que é possível seguir em frente com leveza, mesmo depois de grandes quedas. Tem dias que a gente acorda e parece que o mundo perdeu a cor. É como se o ar tivesse ficado mais pesado, o chão mais frio e o tempo mais lento. A cabeça gira em silêncio e o coração... o coração parece ter esquecido como é sentir leveza. A esperança, que antes brilhava como uma lanterna na escuridão, vira só uma lembrança apagada num canto da memória. Nessas horas, tudo parece mais difícil. Levantar, sorrir, acreditar. Mas olha só, e se eu te dissesse que essa nuvem pesada que paira sobre você não é eterna, que existe dentro de você uma chama pequena, mas viva, pronta para reacender sua força? Não tô falando de mágica nem de frases prontas. Tô falando de verdade. Tô falando de um tipo de coragem que a gente acha que perdeu, mas que só tá adormecida. A vida às vezes é como uma rua sem saída. A gente anda e de repente dá de cara com um muro alto demais para escalar. A tristeza se agarra na gente como se fosse sombra em dia nublado. Mas não precisa ser assim para sempre. Você já parou para pensar que talvez essa dor que você sente agora seja só um aviso? Um sinal de que é hora de olhar para dentro e encontrar um novo caminho? Não é fácil, eu sei. Ninguém disse que seria, mas é possível. O estoicismo nos lembra que a forma como reagimos ao que nos acontece importa mais do que o que acontece de fato. E é aí que mora a virada. Porque quando você muda o jeito de encarar a dor, ela muda de forma também. Deixa de ser inimiga e vira professora. Já tentou segurar água com as mãos? Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa. É assim com as emoções também. Quando a gente tenta ignorar ou reprimir aquilo que sente, o efeito é o contrário. A tristeza ganha espaço, o medo se agiganta, a angústia se instala. Fingir que tá tudo bem não resolve. Pelo contrário, cansa. E aí, de tanto resistir, a gente se esgota. O primeiro passo para sair desse ciclo não é fugir, mas acolher. Aceitar o que se sente não é fraqueza, é lucidez. É como abrir a porta para o desconforto, oferecer uma cadeira e dizer: senta aí, vamos conversar. E sabe o que acontece quando você faz isso? O peso começa a diminuir, aos poucos, sem pressa. Como o sol que aparece devagar depois da tempestade. Isso porque as emoções, quando reconhecidas, perdem força. A ciência mostra isso também. Pesquisas já apontaram que aceitar os sentimentos difíceis reduz a intensidade deles. Não é papo motivacional, é dado real. O cérebro entende que não precisa mais ativar todos os alarmes. Aquilo que era um incêndio vira só uma brisa, um lembrete de que você continua aqui, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Tem um trecho das Meditações de Marco Aurélio que diz mais ou menos assim: não é o evento em si que te fere, mas o julgamento que você faz sobre ele. E isso muda tudo. Porque se a dor vem da forma como você interpreta o que sente, então dá para mudar essa interpretação. Não para fingir que não dói, mas para entender que dor não é sentença. É sinal, um chamado para se cuidar, para prestar atenção no que está fora do eixo. E você tem essa capacidade. Sempre teve, só precisava de um lembrete. Agora imagina a tristeza como um visitante. Ela bate na porta sem avisar, entra sem pedir licença e às vezes até bagunça a sala. Mas se você parar de lutar contra a presença dela, se simplesmente aceitar que ela está ali por um motivo, algo muda. Dê um nome para ela, fale com ela, sinta a respiração, respire fundo. Essa simples ação é como acender uma vela no escuro, pequena, mas suficiente para te lembrar que você não está completamente perdido. Isso é presença.
é voltar pro agora. E é no agora que tudo pode começar a mudar. Quando a tristeza insiste em ficar, a gente tenta se distrair. Abre o celular, liga a televisão, inventa tarefa que não acaba mais. Mas nada disso funciona por muito tempo. É como jogar perfume num quarto cheio de mofo. Por fora, disfarça. Por dentro, continua igual. E quando o silêncio volta, lá está ela de novo, sentada no canto te olhando sem piscar. O que fazer? Fugir? Brigar? Não, meu amigo. O segredo não está em apagar a tristeza, mas em ouvir o que ela tem para dizer. Às vezes, tudo o que esse sentimento quer é ser reconhecido. Um pouco de atenção já muda o tom da conversa. Chame o que você sente pelo nome. Diga: medo, tristeza, frustração, sei que vocês estão aqui. Isso pode parecer estranho, mas funciona. Dar nome àquilo que se sente é como tirar uma máscara. De repente, aquele monstro que parecia tão assustador vira só uma emoção comum, como tantas outras. E nesse ato simples, você começa a recuperar o controle. É como se dissesse para si mesmo: ok, tá doendo, mas eu tô vendo. E porque eu vejo, eu posso cuidar. Não precisa resolver tudo na hora. Só reconhecer já é um passo enorme. A respiração é outro remédio esquecido. Quando tudo parecer desmoronar, pare um instante e respire. Só isso. Respire fundo, devagar, sentindo o ar entrar e sair. Não tente apressar nada. Só observe. Isso é um jeito de dizer para si mesmo que você ainda está aqui, que o momento presente ainda é seu. Não é sobre escapar da dor, mas sobre não se perder dentro dela. A respiração te ancora. É a corda que te puxa de volta quando você começa a afundar. E o melhor, está sempre com você. As emoções, mesmo as mais pesadas, têm algo a dizer. Elas não surgem à toa. Às vezes, estão gritando porque algo precisa mudar. Talvez seja um relacionamento que te esgota, um trabalho que já não faz sentido, ou simplesmente o cansaço acumulado que você ignorou por tempo demais. Escutar essas mensagens não é fácil, mas é necessário. A vida manda sinais o tempo todo, e quanto mais a gente se nega a ouvir, mais alto ela grita. O estoicismo nos ensina que tudo o que acontece tem um papel. Até a dor tem sua utilidade. Então, da próxima vez que a tristeza vier, em vez de tratá-la como inimiga, trate como um aviso. Acolha, escute, respire. E depois pergunte a si mesmo: o que isso quer me mostrar? Pode ser que a resposta não venha de imediato. Mas o simples fato de abrir espaço para escutar já faz de você alguém mais atento, mais forte, mais preparado para seguir em frente. A maioria das pessoas vive fugindo dos próprios sentimentos. Você não. Você está escolhendo encarar. E isso, por si só, já é um sinal de coragem. Não se trata de lutar contra suas emoções como quem enfrenta um vendaval com um guarda-chuva quebrado. Trata-se de entender que elas fazem parte de você, mas não são você. São como ondas no mar. Vêm, batem, assustam, mas passam. E o mar continua lá. O estoico entende isso. Ele não se desespera com a tempestade. Ele observa, aprende, se adapta, porque sabe que, no fim das contas, o que permanece firme é o que está dentro. O mundo pode até virar do avesso, mas se você tiver clareza por dentro, já tem meio caminho andado. Agora pensa numa floresta densa, com neblina por todos os lados, onde cada passo parece mais difícil que o anterior. O caminho está encoberto, as árvores fazem sombra, e a sensação de estar perdido domina. Mas lá longe, quase invisível, tem uma pequena luz. Não ilumina tudo, mas mostra por onde seguir. A dor que você sente pode ser essa luz, não um fim, mas um início, uma faísca de direção. Muitas vezes o que nos paralisa não é o que estamos vivendo, mas o medo do que ainda pode acontecer. É a antecipação da dor, não a dor em si, que mais machuca. Criamos monstros com a mente e depois passamos a vida fugindo deles. Sêneca dizia que o sofrimento real nasce da imaginação, não dos fatos. Ele tinha razão. A gente costuma exagerar a dor antes mesmo dela bater na porta. E quando ela chega, muitas vezes é menor do que imaginamos. O segredo, então, não está em evitar o desconforto, mas em encará-lo como parte do caminho. Isso muda completamente o jogo. Ao aceitar que a dor faz parte, ela para de parecer uma punição e começa a parecer uma lição. Isso não é se resignar,
é tomar as rédeas da própria mente. E isso é poder. Tem gente que passou por horrores e, mesmo assim, encontrou uma forma de transformar a dor em missão. Já ouviu falar de pessoas que sobreviveram a perdas irreparáveis, tragédias que a maioria não suportaria, e ainda assim escolheram ajudar os outros? Elas não esqueceram o que viveram, mas encontraram um jeito de dar sentido ao sofrimento. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar e começa a usar isso como força, a vida começa a girar de um jeito diferente. O estoicismo não promete alívio rápido, mas oferece uma direção firme. Imagina que você teve uma briga com alguém que sempre esteve ao seu lado. Palavras duras, mágoas, silêncio. A dor disso parece como uma pedra no peito. Você repassa a cena 1000 vezes na cabeça, tentando entender onde tudo desandou. E a mente, inquieta, só aumenta o peso. Mas e se em vez de remoer você escrevesse 3 colunas num papel? O que aconteceu, como você se sente e o que pode aprender. Às vezes, a clareza nasce quando a gente coloca para fora, e nessas horas o papel escuta sem julgar. Talvez você descubra que precisa trabalhar a paciência, ou que a relação precisa de diálogo sincero. Talvez entenda que a briga foi o estopim de algo que já vinha se acumulando. Quando se olha com calma, o que parecia fim pode ser só um convite para reconstruir. E se ainda for difícil demais, caminhe. Saia de casa, vá para a rua, ande. O movimento do corpo ajuda o pensamento a circular. Caminhar é uma das formas mais antigas de reflexão. Com o tempo, as respostas aparecem. Não porque o problema sumiu, mas porque você mudou o jeito de enxergar. A dor de agora não precisa ser a última página da sua história. Ela pode ser o começo de um novo capítulo. Pode mostrar rachaduras que estavam escondidas, fragilidades que você nunca tinha notado. Mas ao encará-las, você descobre também onde pode reforçar. Isso é crescimento, isso é coragem. O estoico não foge da dor. Ele a encara como quem olha uma tempestade e diz: ok, eu vejo você, e mesmo assim, eu sigo. Porque no fundo, é assim que se constrói uma alma forte. Já parou para pensar que a mente da gente é parecida com uma estação de trem em horário de pico? 1000 pensamentos chegando e saindo, todos fazendo barulho ao mesmo tempo. É grito, é correria, é confusão. No meio disso tudo, você tenta encontrar um pouco de paz. Mas como fazer isso quando cada ideia puxa outra e mais outra, até te arrastar para um redemoinho sem fim? A resposta está no jeito como você lida com esse caos. Se em vez de ser passageiro perdido, você decidir ser o maquinista, tudo muda. Você começa a decidir qual pensamento embarca e qual fica do lado de fora. Os estoicos já falavam disso com sabedoria. Epicteto, por exemplo, deixou claro que não são os acontecimentos que nos machucam, mas o que pensamos sobre eles. Olha que profundo. Às vezes, a tristeza não vem do que aconteceu, mas da história que a gente inventou sobre aquilo. É como se o pensamento fosse uma lente embaçada. A realidade passa por ela, mas a imagem sai distorcida. E aí, o que era um problema pequeno vira uma catástrofe. Só que ao perceber que essa lente é sua, você ganha o poder de limpá-la. Imagina Epicteto, um homem que viveu como escravo, cercado de limitações. Ele tinha tudo para desistir, tudo para cair na desesperança, mas escolheu outra coisa. Escolheu se concentrar no que podia controlar. Sua mente, seus pensamentos, sua resposta diante do mundo. E foi aí que ele encontrou liberdade. Não porque o mundo melhorou, mas porque ele aprendeu a se libertar por dentro. Esse é o verdadeiro domínio. Não sobre o que acontece, mas sobre como você reage. Agora pensa em um dia desses em que tudo parece errado. Você acorda com aquele aperto no peito, sentindo que nada tem sentido. Cada pensamento é uma voz dizendo que você falhou, que está preso, que não tem saída. Isso é comum, mais do que parece. Só que tem um jeito de lidar com essa confusão interna. Uma técnica simples, chamada a caixa. Funciona assim. Você identifica os pensamentos que estão te sobrecarregando e os escreve em um papel, um por um. Depois coloca esse papel numa caixa, real ou imaginária, e fecha a tampa. Essa caixa não é para esconder o que você sente, é para dar um tempo, um respiro. É como dizer: eu sei que você está aí, mas agora não é a hora. A psicologia moderna comprova que esse tipo de externalização ajuda a aliviar o peso das emoções.
Ao colocar o pensamento fora da mente, ele perde força, ele deixa de ser uma névoa e vira um objeto com forma, algo que pode ser observado com mais clareza. E assim você começa a quebrar aquele ciclo vicioso da ansiedade e da tristeza. Mas atenção, a caixa não faz mágica, ela não some com a dor. O que ela faz é te dar espaço. E esse espaço é precioso. É como apagar parte do ruído daquela estação de trem e escutar, finalmente, a sua própria voz. Quando você tira um tempo para respirar, refletir e se reorganizar, é como abrir a janela de um quarto abafado. Entra ar novo, entra luz. E ali, no meio do caos que antes parecia impossível, você encontra uma pequena paz. É o começo de uma virada. Um passo de cada vez. Quando você começa a liberar esses pensamentos, algo dentro muda. Parece pequeno no começo, quase imperceptível, mas o alívio é real. Você sente que a mente respira, que a tristeza não te aperta tanto, que o dia já não pesa como antes. A partir daí, cada passo vira uma conquista. E sabe qual é o segredo disso tudo? Consistência. Não adianta guardar o caos na caixa uma vez e esperar que ele desapareça. É um processo, uma construção, como quem reforma uma casa aos poucos, trocando o que já não serve mais por algo mais firme, mais claro, mais seu. É aqui que entra algo que a maioria ignora. A paciência. Não aquela paciência passiva que espera tudo cair do céu, mas aquela ativa, de quem planta uma semente mesmo sem saber quando vai brotar. Imagina regar uma planta todos os dias, mesmo sem ver sinal de vida. Muita gente desiste antes da flor aparecer, mas o solo trabalha em silêncio. A tristeza e a desesperança são como esse solo seco. Parece morto por fora, mas por dentro pode estar se preparando para florescer. Só precisa de tempo, cuidado e fé no processo. Tenho um amigo que passou por uma perda pesada, daquelas que tiram o chão. Ele se sentiu vazio, desconectado de tudo, mas decidiu continuar, um passo por dia. No começo, mal conseguia sair da cama. Depois, começou a escrever o que sentia. Depois caminhava alguns minutos. Nada grandioso, só pequenos gestos. Mas foi nessa simplicidade que ele encontrou um caminho. Lendo Marco Aurélio, entendeu que não era preciso lutar contra a dor, mas sim andar com ela, até que ela cansasse de ser peso e virasse aprendizado. Marco Aurélio não escreveu suas meditações num momento de paz e conforto. Ele escreveu cercado de guerra, perdas, dúvidas, e mesmo assim, em meio ao caos, buscava clareza. Ele sabia que o tempo não cura tudo, mas sabia também que a paciência ajuda a suportar até que a ferida se transforme em cicatriz. Não é fácil, claro, mas é possível, porque o estoicismo nos ensina a não controlar o tempo das coisas, e sim a nossa postura diante delas, aceitar que há um ritmo natural e que caminhar mesmo devagar é melhor que ficar parado. Agora pensa em você. Talvez esteja tentando algo faz tempo e nada anda. Pode ser um trabalho que não aparece, uma dor que não passa, uma saudade que insiste em ficar. Cada dia parece igual ao anterior. É um ciclo. Mas olha só, ciclos também giram. Mesmo que lentamente, eles se transformam. E a paciência é a força que empurra esse giro. Não como uma espera desesperada, mas como um respirar fundo e seguir. Mesmo que com passos curtos. Mesmo que só consiga fazer uma coisa por dia. Isso já é muito. Isso já é tudo. Para ajudar nisso, começa a registrar o que consegue fazer, por menor que seja. Pode ser num caderno, num post-it, numa pedrinha no bolso. O importante é visualizar seu próprio avanço, porque quando a tristeza tenta dizer que nada mudou, você mostra. Mudou sim, olha aqui. E isso te devolve o ânimo. Não aquele ânimo eufórico, forçado, mas aquele calmo, firme. O tipo de força que nasce quando você percebe que, apesar de tudo, ainda está andando. Isso é paciência viva, é resistência suave. E é talvez o maior poder que um ser humano pode desenvolver. A paciência, meu amigo, não é uma espera vazia. Ela é cheia de atitude. É como remar contra a corrente, mesmo quando parece que não vai dar em nada. E, ironicamente, é exatamente quando você não desiste que o rio começa a mudar de direção. Marco Aurélio falava disso sem usar palavras difíceis. Ele escrevia como quem conversa com o próprio coração. Quando ele perdia algo grande,
Não fingia que estava tudo bem. Ele sentava, escrevia, sentia, mas também não se deixava afundar. Ele se organizava por dentro, para continuar por fora. Era como arrumar o quarto interno antes de sair para enfrentar o mundo lá fora. Isso é algo que a gente esquece com facilidade, que não precisa resolver tudo de uma vez, que basta fazer o que dá. Um pensamento por dia, um prato de comida preparado com calma, uma caminhada até a esquina, um banho demorado, um copo d'água bebido com atenção. São essas coisinhas feitas com presença que te devolvem para a vida. A dor não vai embora de repente, mas começa a ocupar menos espaço. E quando você percebe isso, sente um alívio discreto, como um vento fresco numa tarde abafada. A verdade é que a tristeza detesta movimento. Ela quer que você fique parado, remoendo, congelado, mas quando você age, mesmo sem vontade, ela perde espaço. Isso não é mágica, é prática, é biologia, é filosofia. É o corpo dizendo, tô aqui, mesmo quando a mente duvida. E quando os dois se alinham, mesmo que por segundos algo acontece, é como se uma rachadura na parede deixasse passar luz, pequena, mas suficiente para te lembrar que ainda há caminho. E se há caminho, há vida. E se há vida, há possibilidade. Outra coisa que pode ajudar é anotar seu progresso, por menor que pareça. Muita gente acha que só vale escrever quando tem grandes vitórias, mas na verdade, os pequenos avanços é que constroem as grandes conquistas. Use um caderno, um mural, um aplicativo, o que for. Marque quando você conseguiu levantar da cama mais cedo, quando recusou aquele pensamento ruim, quando teve coragem de falar com alguém. Cada pequena vitória é uma pedra no alicerce da sua fortaleza emocional. E sim, você está construindo uma, tijolo por tijolo, mesmo que não perceba ainda. Tem gente que acha que paciência é coisa de velho ou de quem não tem pressa de nada, mas a verdade é que paciência é arma de gente forte. Gente que decidiu continuar mesmo quando tudo parece sem sentido. Gente que sabe que existe um tempo para cada coisa, que o inverno não vira primavera de um dia para o outro, que a ferida não cicatriza só porque você quer. A paciência é o intervalo entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. E nesse intervalo mora a liberdade. O estoicismo sempre nos alertou sobre isso, que o controle que a gente tanto busca não está no mundo, mas nas escolhas internas. E a paciência é uma dessas escolhas. Quando você decide não se apressar, não se desesperar, você assume o comando. Não de tudo, mas do que importa, de você. E aí, a tristeza e a desesperança perdem terreno, porque elas vivem de urgência, de drama, de descontrole. Mas quando encontram alguém sereno que continua mesmo aos trancos, elas se calam. E é nesse silêncio que você escuta de novo a própria voz. Você já reparou como a mente da gente adora fazer barulho, quando tudo o que a gente mais precisa é silêncio? Aí vem aquela enxurrada de pensamentos. Nada vai dar certo. Não consigo sair dessa. Tudo parece sem sentido. É como um alto-falante interno que distorce a realidade e amplifica qualquer ruído pequeno até virar um trovão. Um atraso no trabalho já vira um fracasso completo. Uma crítica vira uma sentença. Mas se tem uma coisa que muda tudo, é a maneira como você interpreta o que acontece. É aí que começa a virada. Não no mundo lá fora, mas dentro da sua cabeça. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. A arte de mudar o significado sem mudar o fato. Porque o que acontece você não controla, mas como você vê, sim. E isso é mais poderoso do que parece. Quando você troca o "isso é horrível" por "isso é um desafio", a mente se organiza de outro jeito. Ela não entra em pânico. Ela se prepara. Isso não é ilusão. É estratégia. É como limpar o para-brisa num dia de chuva pesada. A estrada continua molhada, mas agora você enxerga melhor onde pisa. Tem um caso curioso que ouvi certa vez. Uma mulher perdeu o emprego de forma repentina. No começo, ela desabou. Chorou, se sentiu inútil, achou que sua vida tinha acabado, mas depois de alguns dias, resolveu mudar o foco. Pensou, e se isso for uma chance de recomeçar com algo que me faça bem de verdade? E foi exatamente isso que ela fez. Não por sorte, mas porque decidiu trocar a lente. O problema virou oportunidade, a dor virou força, e o que parecia o fim virou um começo totalmente inesperado. Claro,
Isso não quer dizer que vai ser fácil. Mudar a forma como você vê as coisas exige treino. É como fortalecer um músculo. Você começa com pequenos pesos, pequenas mudanças. Quando um pensamento negativo vier, questione ele. Pergunte: isso é verdade mesmo? Ou eu estou exagerando? Essa pergunta simples abre uma brecha no pensamento automático. É como acender uma luz num quarto escuro. Às vezes, só de olhar com calma, a gente percebe que o bicho-papão era só uma sombra. A gente tem essa mania de acreditar em tudo que pensa, como se a mente fosse uma fonte de sabedoria absoluta. Mas não é. A mente mente. Ela repete histórias antigas, distorce memórias, projeta medos. Cabe a você ser o editor dessas narrativas. O estoicismo fala disso o tempo todo. Epicteto dizia que somos perturbados não pelos fatos, mas pelas opiniões que formamos sobre eles. Isso é libertador, porque se a dor vem da ideia que criamos, então podemos escolher outra ideia, uma que nos fortaleça em vez de nos afundar. Então, da próxima vez que um pensamento sombrio aparecer, faça como quem olha um visitante na porta. Antes de deixar entrar, pergunte: quem é você? E se não for alguém que te faz bem, agradeça e feche a porta. Simples assim. Você não precisa aceitar tudo que aparece na sua cabeça. Você tem o direito de filtrar, de escolher. E nesse ato de escolher, você começa a se libertar da tristeza e da desesperança. Um pensamento de cada vez. Tem um momento na vida de quem corre maratona que é quase universal. O tal do muro. É aquela parte da corrida onde o corpo já deu tudo o que podia e a mente começa a sabotar. Cada passo vira um fardo, o ar pesa, os músculos gritam. E sabe o que separa quem para de quem chega até o fim? Uma ideia simples. Tudo passa. Pode parecer clichê, mas é verdade. A dor, o cansaço, a desesperança, nenhuma delas fica para sempre. Tudo tem um ciclo. Até a noite mais escura é vencida por um novo amanhecer. Mas para chegar lá tem que continuar andando. O estoicismo entende isso como ninguém. Epicteto escreveu: tudo o que começa também termina. Parece pouco, mas tem uma profundidade imensa aí. Se hoje você está passando por um período difícil, lembre-se disso. Ele também tem prazo de validade. A vida não congela em um único momento, por mais pesado que pareça. Ela gira, ela muda, ela se renova. E cada vez que você insiste, mesmo sem força, você se aproxima do fim desse ciclo e da abertura de um novo. É como remar num mar revolto, sabendo que a costa ainda existe, mesmo que você não enxergue agora. A chave é não desistir no meio da travessia. Mesmo que os pés estejam doendo, mesmo que o coração esteja cansado. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E se não der para dar um passo, tudo bem. Respira, se concentra, aguarda. Porque parar também é parte do caminho. A diferença entre cair e se perder está em saber que o chão é só uma parte do trajeto, não o fim dele. E isso muda tudo. A dor continua ali, sim, mas você passa a ser maior do que ela. Para tornar isso prático, crie um pequeno ritual para lembrar que tudo passa. Pode ser uma frase que você escreve no espelho. Isso também vai embora. Pode ser uma pulseira no pulso, um alarme no celular, uma música que te conecta com sua força. O importante é ancorar essa ideia na sua rotina, porque nos momentos de tempestade, a gente precisa de lembretes visíveis de que o céu azul ainda existe, mesmo que esteja escondido atrás das nuvens. E não é ilusão, é sabedoria aplicada. É como o marinheiro que segue o mapa mesmo quando a bússola falha. Outra coisa que ajuda muito é ter uma meta à frente, por menor que seja. Algo que te faça olhar para frente em vez de ficar girando em torno da dor. Pode ser organizar um cômodo da casa, terminar aquele livro que ficou parado, aprender uma habilidade nova. Não precisa ser grandioso, só precisa te lembrar que você ainda tem poder de escolha. E cada escolha é uma pequena vitória, um tijolo a mais na ponte que te leva para fora da dor. Isso é ação com propósito. E propósito cura mais do que a gente imagina. Lembra que numa corrida cada passo conta, mesmo os mais lentos. E na vida não é diferente. Hoje, talvez, o que você consiga fazer seja só levantar da cama, tomar um café e respirar fundo. Mas amanhã, pode ser que você ande um pouco mais.
e depois um pouco mais ainda, até perceber que está mais perto do que longe, porque a dor não é o fim, ela é só um pedaço da estrada, e se você continuar caminhando, ela vai ficando para trás. Não porque você esqueceu, mas porque você superou. Agora fecha os olhos por um instante e tenta lembrar da última vez que alguém te deu um sorriso sem pedir nada em troca. Pode ter sido o porteiro do prédio, a moça da padaria, um desconhecido na fila do mercado. Coisa pequena, quase invisível. Mas são justamente esses momentos que funcionam como rachaduras de luz no meio de um dia nublado. Quando a tristeza toma conta, a gente tende a esquecer das pequenas alegrias. E é aí que a gratidão entra como antídoto silencioso. Não é fingir que está tudo bem, é escolher enxergar que mesmo em meio à dor, ainda existem pontos de luz. Agradecer quando tudo vai bem é fácil, mas agradecer no caos, aí é sabedoria. O estoicismo mostra que até nos momentos mais difíceis, existe algo para ser valorizado. Marco Aurélio, mesmo cercado de guerras e perdas, anotava em seus escritos tudo aquilo que o ajudava a manter a calma. Um bom conselheiro, uma noite silenciosa, até mesmo o aprendizado vindo do sofrimento. Ele entendia que a gratidão não vem do que falta, mas do que se tem, por menor que seja. E essa mudança de olhar altera tudo. Claro que você pode estar pensando, como vou agradecer se está tudo desabando? E essa pergunta é legítima, mas a resposta está nas entrelinhas do cotidiano. No café quente que você tomou hoje cedo, na música que tocou e te arrancou um suspiro, no fato de que, mesmo cansado, você ainda está aqui, firme. Não precisa de algo grandioso para praticar gratidão. Basta atenção. Porque o que falta em muitos dias não é alegria, é percepção. A gente se acostuma tanto com as coisas boas que esquece de notar a presença delas. Quer uma dica prática? Antes de dormir, pense em uma única coisa pela qual você foi grato no dia. Só uma. Mas aprofunde. Pergunte a si mesmo: por que isso me tocou hoje? Pode ter sido uma conversa, um gesto, um pensamento. Ao repetir esse hábito dia após dia, você ensina sua mente a buscar o que dá certo, em vez de colecionar só o que machuca. E isso não elimina a tristeza, mas equilibra o campo. Faz com que o terreno da mente não fique só coberto de espinhos, mas tenha também algumas flores. Outra ideia poderosa é usar um objeto como âncora. Pode ser algo simples, uma caneca, uma pedra, um colar. Toda vez que olhar para esse objeto, lembre-se de algo bom. Crie essa conexão. É um gesto simbólico, sim, mas o símbolo tem poder. Ele resgata a memória daquilo que te fortalece. E quando o mundo parecer escuro de novo, você terá esse pequeno farol à mão. Pode parecer bobeira, mas são essas bobagens que seguram a gente quando tudo mais balança. Um lembrete físico de que a vida, apesar de tudo, ainda carrega beleza. A gratidão não vai apagar os problemas, mas ela vai te dar firmeza para atravessar cada um deles com mais clareza. Vai te lembrar de que nem tudo está perdido e que enquanto houver algo para agradecer, ainda há motivo para continuar. Não precisa ser um poema. Pode ser um gole d'água, um raio de sol na janela, o som da chuva no telhado. A vida segue nos detalhes. E é lá, nos detalhes, que você pode encontrar força para seguir, mesmo com o peito apertado. Porque quem agradece, mesmo ferido, já começou a se curar. Já pensou na ideia de construir uma fortaleza emocional? Não estou falando de virar uma pedra fria ou de fingir que nada te atinge. Muito pelo contrário. Estou falando de ser alguém que, mesmo sentindo tudo profundamente, não se desmancha com o primeiro vento. Ser forte emocionalmente é como morar numa casa firme. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas você sabe que as paredes aguentam. E essa casa não nasce pronta. Ela é construída aos poucos, com cada escolha que você faz diante da dor. Lembro de um estudo feito depois de uma tragédia enorme, onde muitas pessoas perderam tudo. Esperava-se que a maioria afundasse, mas o resultado surpreendeu. Mais da metade seguiu em frente, com força. Qual o segredo? Elas não negaram o sofrimento, mas também não ficaram presas nele. Encararam, aprenderam, transformaram a dor em base. É isso que os estoicos ensinavam desde sempre. A adversidade é inevitável, mas o sofrimento prolongado é uma escolha. Não no sentido de você quer sofrer ou não, mas no sentido de como você responde ao que sente. Sêneca viveu isso na pele. Foi exilado, perdeu o que tinha,
viu tudo desmoronar, mas aproveitou o exílio para pensar, para escrever, para entender o que realmente importava. Ele não fingiu que estava tudo bem, mas também não ficou parado. E isso é sabedoria. A vida sempre vai nos colocar em teste, mas também nos dá as ferramentas para enfrentar. E uma dessas ferramentas é a capacidade de olhar para a dor e perguntar: o que eu posso tirar disso que me ajude a crescer? Imagina que você falhou num projeto que era importante. Pode ter sido um negócio, um relacionamento, uma meta pessoal. A dor é real. Parece que tudo escapa pelas mãos. Mas depois do susto, depois do choro, depois do silêncio, vem a pergunta que muda tudo. O que eu posso fazer com isso agora? Essa pergunta é como uma chave. Ela abre uma porta onde antes só havia parede. A fortaleza emocional começa quando você deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar: como eu posso usar isso para ser mais forte? Isso não significa ignorar o que sente. Aliás, é o contrário. Significa sentir com presença. Permitir-se parar, respirar, escrever, refletir. A escrita, por exemplo, pode ser uma aliada forte. Quando você coloca no papel o que viveu, o que aprendeu e o que pode melhorar, algo se organiza por dentro. É como varrer a casa depois da tempestade. Ainda vai ter goteira, ainda vai ter lama, mas já dá para ver o chão, já dá para reconstruir. E reconstruir é um ato de coragem que começa por dentro. Quando você olha para trás e enxerga que mesmo nas situações mais difíceis você tirou algo de valor, percebe que a fortaleza que está construindo não é feita de tijolo, mas de escolhas. Escolhas diárias, às vezes pequenas, quase invisíveis, mas todas contam. E é por isso que você pode confiar nesse processo. Porque mesmo que hoje pareça que tudo que você tem é escombro, há força nas suas mãos, lucidez nos seus olhos e firmeza no seu peito. E isso ninguém te tira. Agora deixa eu te perguntar uma coisa simples. Quando foi a última vez que você se permitiu estar na natureza? Não falo de grandes viagens ou paisagens de filme. Tô falando de pisar descalço num quintal, de sentir o vento bater no rosto, de ouvir o barulho das folhas se mexendo. Parece bobagem, mas não é. O contato com a natureza tem um poder silencioso de devolver a gente pro eixo. É como se a alma respirasse de novo, depois de tanto tempo trancada num quarto escuro. Os estoicos viam a natureza como uma professora. E com razão. A árvore não resiste ao outono, ela simplesmente solta as folhas. O rio não briga com a pedra, ele contorna. O céu não tenta apagar a tempestade, ele espera passar. Tudo na natureza ensina a aceitar o que vem, a adaptar, a continuar. E quando a gente esquece de olhar para isso, acaba se desconectando de uma sabedoria que é mais antiga que qualquer filosofia escrita. Imagina um dia em que tudo deu errado. Problemas no trabalho, desentendimentos em casa, um cansaço que parece ter grudado no corpo. A mente gira sem parar, o peito aperta, e tudo que você quer é silêncio. Pois bem, esse silêncio pode estar numa simples caminhada ao ar livre, num banco de praça, num jardim esquecido. A natureza não cobra, não julga, não exige nada. Ela só está. E é nesse estar que mora a cura. Porque, às vezes, o que a gente precisa não é de respostas, mas de pausa. Tem gente que fala em tomar remédio da terra. E olha, faz sentido. Caminhar descalço na grama, sentir o chão firme sob os pés é como voltar para casa. É um gesto pequeno, mas que carrega um simbolismo enorme. Mostra que você está disposto a sair da cabeça e voltar para o corpo, que está buscando raiz, chão, conexão. E isso é revolução, porque quando a mente grita, o corpo pode sussurrar sabedoria. Basta dar ouvidos. O autor Richard Louv chama isso de déficit de natureza. Ele explica que o ser humano moderno se afastou tanto do natural que adoeceu sem perceber. E adoecer aqui não é só físico, é mental também. É ansiedade, é angústia, é tristeza sem nome. A cura, segundo ele, começa no simples. Sair, observar, respirar. E faz sentido, porque o corpo sente falta do que é essencial. E a alma, mais ainda. Quando você se reconecta com a natureza, está se reconectando com uma parte de si que ficou esquecida. Então, da próxima vez que tudo parecer demais, aceite meu convite. Vá para perto de uma árvore, deixe o celular em casa, fique alguns minutos em silêncio.
Observe como o tempo passa diferente ali, como o vento não tem pressa, como a sombra acolhe, como o sol aquece sem fazer esforço. Isso não vai resolver todos os seus problemas, mas vai te lembrar que você ainda faz parte de algo maior. E só essa lembrança já basta para devolver um pouco de paz para o seu coração. Se você aceitar esse convite e der esse passo simples de se reconectar com o natural, vai perceber uma coisa que ninguém te conta. A natureza ensina sem precisar falar. Ela não corrige, não impõe, só mostra. E o mais curioso é que quando você silencia o bastante para ouvir, descobre que muita coisa que parecia sem solução só precisava de um pouco de espaço para respirar. É como uma neblina que começa a se dissipar devagarzinho. As árvores não te perguntam quem você é, mas te lembram que, mesmo parado, você ainda faz parte da vida. Agora imagina esse momento. Você caminha num parque perto de casa, olha para uma árvore velha, cheia de galhos quebrados e folhas secas. Qualquer um veria fraqueza, mas você não. Você vê resistência. Aquela árvore, mesmo ferida, continua de pé, continua fazendo sombra, abrigando vida. E é nesse olhar que a gente aprende. O que parece rachadura pode ser marca de sobrevivência. O que parece fim pode ser pausa. A natureza nunca se apressa, e mesmo assim, tudo nela floresce no tempo certo. E sabe o que mais você vai perceber? Que a mente desacelera quando o corpo desacelera, que o coração bate num ritmo mais calmo, quando os olhos se distraem com as cores de uma folha, com o som de um passarinho, com a dança do vento. É como se a alma também respirasse. E quando a alma respira, as dores diminuem. As angústias perdem a urgência. A tristeza ainda pode estar ali, mas já não te domina como antes. É como se você começasse a recuperar a liderança sobre si mesmo, sem esforço, sem cobrança, só por estar. Por isso, proponho algo muito simples, um ritual silencioso. Escolha um lugar com alguma planta, uma árvore, um pedaço de terra. Vá até lá sem objetivo nenhum, além de estar. Fique em silêncio por alguns minutos. Observe, respire, toque o que for possível, sem pressa. E quando se sentir à vontade, feche os olhos e diga a si mesmo: a vida continua e eu continuo com ela. Esse tipo de gesto, pequeno e sem testemunhas, tem mais impacto do que parece. É como jogar uma pedrinha num lago. As ondas se espalham devagar, mas se espalham. Se você fizer isso com frequência, vai notar mudanças, não da noite para o dia, mas com o tempo. Vai perceber que os pensamentos negativos começam a gritar menos, que o desespero perde a força, que a angústia encontra uma porta de saída. Isso não é mágica nem autoajuda, é reconexão. O estoicismo, quando fala em viver de acordo com a natureza, está falando disso também. Não é sobre virar eremita, é sobre lembrar quem você é quando o mundo para de te pressionar. E é nesses espaços que a paz brota. E talvez o mais importante, você começa a entender que o que realmente importa não é resolver tudo, mas aprender a caminhar mesmo com dúvidas. A natureza não conhece atalhos. Ela floresce aos poucos. E você também pode florescer, mesmo depois da queda, mesmo depois do frio, mesmo que leve tempo. A tristeza pode ser o inverno da sua alma, mas o inverno, meu amigo, sempre carrega o prenúncio da primavera. Agora, vamos falar do tempo. Não o tempo do relógio, mas o tempo da mente. Aquele que a gente gasta demais pensando no que já passou ou no que ainda nem aconteceu. Você já percebeu isso? Como é fácil ficar preso em discussões antigas, em erros cometidos, em dores que já não podem ser desfeitas? Ou então, mergulhar em suposições sobre o futuro, criando cenários que talvez nem existam. Isso tudo é como carregar uma mochila invisível, cheia de pedras que ninguém vê, mas que pesa demais. A filosofia estoica bate muito nessa tecla. O único tempo que existe é o agora. Marco Aurélio falava isso com simplicidade. Não viva como se fosse eterno. É duro ouvir isso, mas é verdadeiro. A gente se comporta como se tivesse 1000 anos pela frente, mas esquece que tudo o que realmente temos é esse exato instante, o presente. É aqui que a vida acontece, e é aqui que mora o poder, porque enquanto você respira, você pode agir, pode mudar o foco, pode começar de novo. Imagina uma segunda-feira comum. Você acorda e já começa a reviver a discussão da sexta-feira. Ou pior, já está preocupado com a reunião da próxima quinta.
O corpo está aqui, mas a mente está lá e acolá. E o agora passa batido. É como perder o filme porque ficou o tempo todo no celular. Quando você se prende no passado ou no futuro, entrega à tristeza e à desesperança terreno fértil. Mas quando decide viver só o que está diante dos olhos, elas não sabem onde se esconder. Para fazer isso funcionar, você não precisa virar um monge nem morar no meio do mato. Basta atenção. Quando perceber que sua mente voou, puxe ela de volta com uma pergunta simples. Onde eu tô agora? E responda de forma literal. Tô sentado na cadeira da sala com uma xícara de café na mão. O sol tá entrando pela janela. Ouço o barulho da rua. Isso é presença. E a presença é o terreno onde a serenidade cresce. Simples, direto, eficaz. É claro que o passado tem suas marcas e o futuro tem seus desafios, mas nenhum dos dois pode ser tocado. Só o presente é tangível. Só ele te dá ferramentas para fazer algo real. E quanto mais você pratica essa volta ao agora, mais percebe que boa parte do sofrimento era só ilusão. Eram sombras criadas por pensamentos que não mereciam tanta atenção. E o que fica, o que é real, geralmente é bem menos assustador do que parecia. O estoicismo nunca mandou você ignorar o mundo. Ele te convida a encarar o mundo com clareza. E essa clareza só nasce quando você pisa com os dois pés no agora. Quando decide que não vai desperdiçar mais um segundo com o que já se foi ou com o que talvez nem venha. A vida é aqui. E mesmo quando ela está difícil, ainda é o único lugar onde algo pode mudar. E isso, só isso, já te dá uma chance de fazer as pazes com ela e com você mesmo. Agora pensa nas pessoas ao seu redor, aquelas que você vê sempre, que trocam mensagem contigo, que sentam na mesma mesa, que dividem o mesmo ar. Você já reparou em como algumas te esvaziam e outras te recarregam? Tem gente que é tipo lâmpada acesa. Chega e ilumina o ambiente, traz leveza, dá ânimo, e tem quem seja mais como uma nuvem carregada, pesa, suga, confunde. O que pouca gente fala é que você pode escolher de quem se cerca. E mais, que isso faz toda a diferença quando você está tentando sair da tristeza e recuperar seu equilíbrio. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, por exemplo, escolhia se cercar de conselheiros, de pensadores, de gente que o ajudava a manter a mente firme, mesmo quando o mundo ao redor parecia ruir. Ele podia ter todo tipo de companhia, mas preferia quem somava, quem elevava, porque a mente já tem batalhas demais por dentro. A gente não precisa adicionar vozes externas que só servem para enfraquecer ainda mais. E se isso vale para o imperador de Roma, vale para mim, vale para você, vale para qualquer um que queira viver com mais lucidez. Pessoas são como espelhos. Se você se olha neles e só enxerga crítica, cobrança e julgamento, tá na hora de trocar de espelho, porque ninguém cresce num ambiente onde tudo é podado. Por outro lado, basta uma conversa com alguém que te enxerga de verdade, que te escuta sem querer te consertar, que te abraça sem pedir explicação, e você já se sente inteiro de novo. Isso é precioso, e muitas vezes subestimado. Mas é desses encontros que nascem as forças que a gente nem sabia que tinha. Não estou falando aqui de perfeição. Pessoas que somam também erram, também têm dias ruins, também falham, mas elas têm algo raro, boa intenção constante. Elas não competem com a sua alegria, não diminuem sua dor. Elas te olham como igual, como humano. E só isso já basta para aquecer um coração que andava gelado. São essas pessoas que funcionam como vitamina emocional. Nutrem, fortalecem, impulsionam. Se você tem uma pessoa assim na sua vida, cuide dela como se fosse um tesouro. Porque é. E se você sente que não tem ninguém assim por perto, não se desespere. Dá para procurar. Em grupos, em projetos, em espaços onde a troca é genuína. Às vezes, uma conversa simples pode revelar afinidades que estavam escondidas. Mas tem um detalhe importante. Para atrair esse tipo de gente, você também precisa se tornar alguém que soma. Pratique a escuta, a empatia, o apoio. Seja a presença leve na vida de alguém. Porque quem brilha de forma sincera, naturalmente atrai outras luzes. E quando alguém não soma, quando tudo que a pessoa faz é te esgotar, aí entra um dos maiores atos de autocuidado, saber se afastar, não por raiva, não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. Quem drena sua energia constantemente não merece acesso ilimitado à sua paz. E isso não é dureza, é maturidade.
O estoicismo não prega frieza, mas sabedoria. E saber quem merece estar ao seu lado faz parte dessa sabedoria. Porque sua jornada é longa e você merece companhia que te ajude a caminhar mais leve. Agora deixa eu te contar uma história que pode parecer pequena, mas diz muito. Um fazendeiro de uma vila humilde perdeu seu único cavalo. Os vizinhos vieram consolar dizendo que era uma grande tragédia. Mas o homem respondeu com calma: boa sorte ou má sorte, só o tempo dirá. Dias depois, o cavalo voltou e trouxe consigo outros animais selvagens. Os mesmos vizinhos apareceram alegres. Que sorte a sua! E o homem repetiu: boa sorte ou má sorte, só o tempo dirá. Logo depois, seu filho tentou domar um dos cavalos e quebrou a perna. Mais uma vez, os vizinhos lamentaram. E de novo, ele respondeu com a mesma frase. Um tempo depois, soldados passaram recrutando jovens para a guerra, e o filho, por estar ferido, foi deixado. O que parecia azar virou proteção. O ponto aqui não é adivinhar o futuro, é entender que a gente julga demais o presente sem saber o que ele vai significar lá na frente. Quantas vezes você já achou que estava vivendo o pior momento da sua vida e depois percebeu que aquilo te levou para algo maior, algo que você nunca teria encontrado se não tivesse passado pela dor? O estoicismo tem um nome para isso: amor fati, amar o destino, não suportá-lo, amar, mesmo quando ele chega com cara de perda, de queda, de escuridão. Marco Aurélio escrevia que o fogo forte transforma tudo que toca em mais fogo. Tudo o que te acontece pode ser combustível para sua transformação, se você permitir. Isso não é aceitar passivamente o sofrimento, nem romantizar a dor. É encarar tudo como matéria-prima. É pegar o que dói e perguntar: o que posso fazer com isso? Que tipo de força essa dor quer que eu desenvolva? É uma atitude ativa, firme, que te tira do papel de vítima e te coloca no comando, mesmo que o barco esteja no meio da tempestade. Pode parecer impossível amar certas experiências. Algumas doem tanto que só de lembrar dá vontade de apagar da memória. Mas e se em vez de apagar você integrasse? E se dissesse: isso também é parte da minha história? Amar o que a vida te dá é reconhecer que tudo contribui para quem você está se tornando. Não tem como construir uma ponte só com o lado bonito das coisas. É no meio das dificuldades que os pilares mais fortes são colocados. E quanto mais você aceita isso, mais livre você se torna. Para praticar isso no dia a dia, comece pequeno. Pegue um momento difícil da sua semana. Em vez de reclamar, olhe para ele com curiosidade. Pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Não precisa encontrar resposta na hora. Só o ato de perguntar já muda o seu papel na história. De quem sofre para quem aprende. De quem apanha da vida para quem transforma cada pancada em material de construção. É esse tipo de mentalidade que o estoicismo cultiva. Não indiferença, mas transformação. E talvez o mais bonito disso tudo seja perceber que, aos poucos, você começa a amar até os momentos mais desafiadores. Não porque eles são bons, mas porque eles te moldam. A tristeza, o fracasso, a solidão, todos eles, quando acolhidos, revelam portas que estavam escondidas. E é ao atravessá-las que você encontra partes de si que nem sabia que existiam. Amar o destino é, no fundo, amar a si mesmo, com tudo o que veio, com tudo o que virá. A vida muitas vezes parece uma xícara de café quente deixada no parapeito. Você começa o dia com aquela intenção de aproveitar o momento, mas logo se distrai com 1000 preocupações, e quando percebe, o café esfriou, o presente passou, e o gosto já não é mais o mesmo. É assim que a maioria das pessoas vive, cheia de coisas para resolver, cheia de dores para carregar, cheia de planos que nunca saem da cabeça. E no meio disso tudo, o agora vai embora, sem ser vivido. Mas a boa notícia é que dá para mudar isso, e não precisa de grandes revoluções. Pode começar com uma xícara de café mesmo, um momento comum, mas que pode virar um ritual. Em vez de engolir o líquido correndo, sente-se, sinta o calor da caneca nas mãos, o aroma que sobe devagar, o primeiro gole que toca a língua. Isso é presença. Isso é estar. E quando você se permite esses pequenos instantes com atenção total, começa a perceber uma coisa importante. O agora é suficiente. Ele não precisa de mais nada além da sua presença. O estoicismo valoriza isso com profundidade.
Marco Aurélio escrevia como se estivesse sempre lembrando a si mesmo: não desperdice mais tempo discutindo sobre o que é ser bom. Seja. Essa frase é um tapa de luva. A gente fala tanto sobre como quer viver melhor, sobre como quer mudar, sobre o que precisa acontecer, mas vive adiando. E adiar é deixar a vida passar. É dar espaço para a tristeza crescer, onde poderia ter florescido alegria. E tudo porque a mente ficou presa no que já foi ou no que ainda não é. Viver o presente não é ignorar o passado, nem fingir que o futuro não importa. É só escolher onde colocar a maior parte da sua energia. É como segurar uma corda com as duas mãos. Uma amarra no ontem, a outra no amanhã. E aí você esquece que o que sustenta mesmo é o pedaço de corda que está entre elas. O agora. Se você soltar um pouco as pontas e firmar os pés no meio, vai sentir que pode respirar de novo. E respirar, meu amigo, é sempre o primeiro passo para qualquer cura. Bronnie Ware, uma enfermeira que cuidou de pessoas em estado terminal, escreveu sobre os maiores arrependimentos que ouviu. E sabe qual aparecia com frequência? Queria ter vivido mais o presente. As pessoas, no fim da vida, não lamentam não ter ficado mais tempo preocupadas. Lamentam ter deixado os dias escaparem, enquanto esperavam o momento perfeito. Isso ensina demais. A gente acha que a vida vai começar quando os problemas acabarem, quando as contas forem pagas, quando o amor chegar. Mas a vida já começou. Ela está acontecendo agora mesmo, enquanto você lê essas palavras. Então aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Toda vez que sua mente fugir para o passado ou para o futuro, pare e descreva o momento atual. Literalmente. Estou aqui lendo com o celular na mão, ouvindo o som da rua. Isso te puxa de volta. Isso te ancora. Isso te dá base. Porque tristeza e desesperança não sobrevivem muito tempo onde há presença verdadeira. Elas se alimentam do que foi e do que talvez seja. Mas aqui no agora quem comanda é você. E só você pode escolher como vai viver o tempo que tem nas mãos. Agora vamos falar de algo que costuma passar despercebido, mas que influencia tudo: as pessoas com quem você convive. É como se cada pessoa fosse uma estação de rádio. Tem aquelas que transmitem esperança, calma, incentivo, e tem aquelas que só soltam ruído, crítica, peso. E o problema é que quanto mais tempo você fica sintonizado nas frequências erradas, mais difícil fica de ouvir sua própria voz. Isso não é frescura, é realidade. O ambiente tem um impacto direto na sua saúde emocional, e o seu círculo de convivência faz parte desse ambiente. Pensa bem, tem gente que depois de uma simples conversa te deixa mais leve, você sente até que o ar fica mais limpo, e tem gente que, depois de 5 minutos juntos, parece que tirou sua energia inteira. A diferença não está no tempo da conversa, mas na qualidade da troca. Gente que soma não precisa resolver seus problemas, ela só precisa estar presente, inteira. Gente que escuta, que respeita, que não julga. Essas são as verdadeiras pessoas vitamina. Não curam tudo, mas te fortalecem para seguir. Marco Aurélio sabia disso e fez disso um princípio de vida. Mesmo sendo imperador, cercado de bajuladores e interesses, escolhia se aproximar de pessoas que o desafiavam a pensar melhor, a agir com mais sabedoria, a manter o foco no essencial. Porque ele entendia que o que nos cerca entra em nós, e se entramos em contato constante com quem só traz negatividade, com o tempo, a nossa visão de mundo também escurece. O estoicismo não é só filosofia de bolso, é prática cotidiana, é escolher com quem você anda, porque isso define, em parte, o caminho que você vai trilhar. Se você parar para pensar agora, provavelmente já consegue identificar quem na sua vida te faz bem e quem te afunda. E talvez você perceba que tem se forçado demais a manter relações que não fazem mais sentido. Relações que exigem demais e oferecem de menos. Relações que minam sua autoestima, que sufocam sua leveza, que colocam mais dúvidas do que apoio. E aí vem aquela pergunta difícil, mas necessária. Por que continuar insistindo em quem só sabe sugar? Às vezes, a maior demonstração de amor próprio é estabelecer limites. Claro, ninguém precisa sair cortando laços com todo mundo. Isso não seria saudável. Mas você pode ajustar distâncias, pode escolher onde investe sua energia, pode valorizar mais aqueles que te tratam com respeito e presença. Pode aprender a dizer não sem culpa. O estoicismo ensina isso também.
Não é falta de compaixão se afastar de quem faz mal. É sabedoria, é autopreservação, porque você também tem o direito de crescer em paz. E se você sente falta de pessoas assim, pessoas que somam, procure em ambientes com energia parecida com a que você quer cultivar. Grupos de leitura, caminhada, arte, reflexão, lugares onde o foco não é status, mas conexão. E mais importante ainda, torne-se você também uma pessoa vitamina, porque quando você oferece escuta, presença e incentivo verdadeiro, naturalmente começa a atrair gente do mesmo tipo. E aí o caminho, que antes parecia tão solitário, começa a ganhar novas cores e novas companhias. Agora respira fundo e pensa com calma. Quantas vezes você já culpou a vida por algo que parecia sem sentido, quando na verdade era só o tempo dela agindo diferente do seu? Às vezes, a gente insiste tanto em controlar tudo que se esquece de que nem tudo precisa fazer sentido de imediato. É como montar um quebra-cabeça sem ter visto a imagem da capa. A gente se irrita com uma peça que parece não encaixar, até o momento em que ela revela exatamente onde deveria estar. É nisso que o estoicismo nos convida a confiar, no processo silencioso das coisas. O que hoje parece uma perda, amanhã pode ser a peça que faltava para você mudar de direção. O que hoje te deixa de joelhos, amanhã pode ser o impulso para se levantar mais forte. Mas para isso, é preciso mudar o foco, sair da pergunta "por que isso aconteceu comigo?" e ir para "o que posso construir a partir disso?" É aí que nasce o ponto de virada. Não num milagre externo, mas numa decisão interna. Uma escolha silenciosa de continuar, de crescer, de transformar. Tem gente que espera o cenário ideal para agir, mas esse cenário quase nunca chega. Espera o trabalho ideal, o parceiro perfeito, o estado emocional equilibrado. E com isso, vai adiando a vida, vai deixando o agora para depois. Só que, como já vimos, o agora é tudo o que existe, e o que você faz com ele é o que constrói seu futuro. Não adianta esperar a vida melhorar para então agradecer, se fortalecer, ser generoso. Às vezes, é fazendo isso antes que a vida começa, enfim, a melhorar. Quando você entende que nem tudo depende de você, mas que ainda assim existe muito que pode ser feito, algo muda dentro. É como estar numa estrada cheia de neblina e, de repente, perceber que não precisa enxergar até o fim. Basta ver o próximo passo e dar esse passo. É isso que o estoicismo ensina. Não foque no que está fora do seu alcance. Foque no que está nas suas mãos. E geralmente, o que está nas suas mãos é mais do que você imagina. Começa com um gesto, um pensamento, uma decisão. E nesse caminho, vale repetir uma verdade simples, mas poderosa. Você não precisa estar pronto para começar. Precisa só estar disposto. Disposto a recomeçar mesmo cansado. Disposto a tentar mesmo com medo. Disposto a caminhar mesmo sem garantias. E se tem uma coisa que o tempo ensina para quem continua tentando, é que toda queda, por mais dolorosa, carrega em si o esboço de um recomeço. Basta disposição para olhar para ela com olhos de aprendiz, não de vítima. Então, da próxima vez que algo sair do controle, e vai sair, não corra para tentar consertar tudo de uma vez. Respire, observe, aceite. Depois pergunte: o que ainda posso fazer? Essa pergunta simples te devolve ao agora. E o agora, você já sabe, é o único lugar onde as coisas realmente mudam. Não é na memória nem na imaginação, é na ação. E quando você age com clareza, mesmo sem certeza, já está plantando as sementes da transformação que tanto procura. Tem dias em que a tristeza não avisa, ela simplesmente chega, entra, se senta e começa a mudar o ar da casa. E o mais difícil é que às vezes a gente nem sabe por quê. Não aconteceu nada específico, nenhuma tragédia, nenhum motivo concreto. Mas a alma parece cansada, o corpo pesa e até o silêncio começa a gritar. É nesses dias que o hábito de escrever pode se tornar uma espécie de abrigo. Não precisa escrever bonito nem certo, precisa só escrever o que está aí, do jeito que vier. A folha não julga, ela acolhe. Colocar no papel o que se passa dentro da mente é como acender a luz num quarto desarrumado. Você não resolve a bagunça de imediato, mas começa a enxergar por onde andar. Pode começar escrevendo como foi o dia. Ou só uma frase, ou uma pergunta, ou até uma raiva que você não consegue dizer em voz alta. Tudo vale.
A escrita é uma ferramenta silenciosa, mas poderosa. Ela revela padrões. Ela mostra aquilo que você estava evitando. E, principalmente, ela te mostra que você ainda está aí tentando. E isso já é muito. Outra prática que parece pequena, mas transforma, é nomear o que você sente. Pode parecer bobo, mas quando você diz, isso que estou sentindo é solidão, ou isso é medo, algo muda. A emoção deixa de ser um monstro invisível e vira algo reconhecível. E o que é reconhecível pode ser enfrentado. Os estoicos chamavam isso de clareza. Para eles, nomear as coisas era o primeiro passo para não ser arrastado por elas, porque só se enfrenta o que se entende, e só se entende o que se encara de frente. A clareza não resolve tudo, mas ela ilumina, e com luz você já começa a andar com mais segurança. Talvez ainda tropece, claro, mas já não caminha mais no escuro total. E isso reduz a sensação de estar perdido. A mente, quando ganha direção, acalma. Ela não precisa de certeza, precisa só de um rumo, e esse rumo muitas vezes começa com um gesto mínimo. Escrever, respirar, nomear, nada grandioso, só presença, só verdade, só você consigo mesmo, num espaço seguro. E quando esse espaço interno começa a se organizar, você passa a perceber coisas que antes estavam apagadas, pequenas alegrias, micro-vitórias, gente boa ao redor, ideias novas, esperanças que ainda respiram mesmo ofegantes. É como limpar os vidros de uma janela antiga. De repente, a paisagem continua a mesma, mas o olhar muda. E isso é o que mais importa, o olhar, porque ele define como você enxerga tudo o que te acontece. Mudar o olhar é mudar a história, sem mudar os fatos. O estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre lidar com elas de forma mais inteligente. Sentir raiva, tristeza, medo, tudo isso faz parte. Mas viver escravizado por esses sentimentos não precisa ser a regra. E quando você aprende a colocar luz sobre o que sente, quando você para de fugir do que te habita, aí sim você começa a perceber que tem muito mais controle do que imaginava. Não sobre o mundo, mas sobre si. E isso, no fim das contas, é o que define quem segue em frente com leveza e quem fica preso no que já passou. Tem uma coisa que pouca gente fala, mas todo mundo sente. A sensação de não ser suficiente, de estar sempre aquém, de não atender às expectativas nem as dos outros nem as suas. E essa sensação vai minando por dentro, como um cupim silencioso. Você começa a duvidar de tudo o que faz, se compara com todo mundo, se sente menor, e quando vê, já está carregando um peso que nem é seu. Está vivendo para agradar, para provar, para justificar. Mas o estoicismo chega como um sopro de realidade. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser inteiro. Sêneca dizia que não é a carga que nos quebra, mas a forma como a carregamos. E talvez você esteja carregando coisas demais, coisas que nem deveriam estar nas suas costas. A opinião dos outros, por exemplo, a necessidade constante de aprovação, a cobrança por ter todas as respostas. Isso tudo esmaga. E quanto mais você tenta atender todas essas demandas invisíveis, mais se afasta de si mesmo. É como se a cada esforço para parecer alguém, você esquecesse de ser quem realmente é. Agora pensa no contrário disso. Pensa em acordar, e em vez de se perguntar o que vão pensar de mim hoje, você se perguntar o que eu preciso hoje. Isso muda tudo, porque você começa a ouvir sua própria voz. E essa voz, mesmo tímida no início, vai ganhando força, vai dizendo com mais clareza o que faz sentido, o que te nutre, o que te desgasta, e com o tempo você começa a fazer escolhas melhores, não para agradar o mundo, mas para respeitar sua paz. Um exercício simples que pode te ajudar nisso é escrever 3 coisas que você fez hoje e que foram boas, mesmo pequenas. Lavou a louça, mandou uma mensagem sincera para alguém, respirou fundo em vez de explodir. Escreve. E ao lado, escreve por que aquilo foi importante. Esse tipo de prática te reconecta com sua capacidade. Te mostra que, apesar do caos, você ainda consegue fazer escolhas boas. E isso resgata algo essencial, a autoconfiança. E se por acaso você estiver rodeado de pessoas que só te lembram do que falta, preste atenção, porque às vezes o problema não é você, é o ambiente.
Crescer num lugar onde ninguém te valoriza é como tentar acender uma vela num vendaval. Pode ser que você precise se afastar, mesmo que doa. Pode ser que você precise ficar um tempo consigo mesmo, reordenando as ideias, reconstruindo as bases. A solitude, quando bem vivida, não é abandono, é reencontro. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade nasce quando você para de buscar fora aquilo que só pode nascer dentro. E essa liberdade tem um preço. Exige coragem para se encarar, para admitir que algumas coisas precisam mudar, que algumas pessoas precisam sair, que algumas versões suas já não servem mais. Mas também traz recompensa. A paz que vem de viver de forma coerente. A leveza de saber que você pode errar, tentar de novo, recomeçar. Sempre. Porque enquanto há consciência, há caminho. Às vezes tudo o que você precisa é de um momento só seu. Um silêncio que ninguém interrompa. Um lugar onde possa respirar sem precisar fingir que está tudo bem. E se esse lugar não existe fora de você, então é hora de construí-lo por dentro. Fazer da própria mente um abrigo e não uma prisão. Isso exige prática, claro, mas também exige decisão. A decisão de não se abandonar mais. Porque quando o mundo pesa, é o próprio colo que pode acolher, não o de fora, mas o seu. Tem um gesto simples, mas profundo que você pode experimentar. Escreva uma carta para sua própria vida. Isso mesmo, sem pensar muito, sem filtro. Agradeça as coisas boas, reconheça as duras, diga o que aprendeu, fale das vezes em que achou que não ia suportar, mas suportou. Essa carta não é para ninguém ler, é para você se enxergar, para lembrar que existe história dentro de você. E mais, que essa história continua sendo escrita, mesmo nos dias em que você se sente em branco. Essa prática de dialogar consigo mesmo pode parecer estranha no começo, mas com o tempo vira ferramenta, vira espelho, vira ponte entre o que você sente e o que você precisa, porque muitas vezes o que te sufoca não é a dor, é não saber o que fazer com ela. E quando você começa a organizar esse emaranhado de pensamentos e sentimentos, percebe que muita coisa pode ser mais leve do que parecia. A dor pode continuar, mas já não é um labirinto sem saída. É só um trecho do caminho. E aí, aos poucos, começa a acontecer algo bonito. Você começa a aceitar sua trajetória do jeito que ela veio, com quedas, com curvas, com poeira. Começa a ver que tudo fez parte, que até os dias mais sombrios trouxeram algo, nem que fosse resistência, e que cada passo dado, mesmo cambaleando, te trouxe até aqui. Essa aceitação profunda do próprio caminho é uma das formas mais puras de sabedoria. É dizer sim à vida, mesmo quando ela parece não fazer sentido. Marco Aurélio escreveu algo que resume isso com perfeição. A vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Quando você muda o olhar, muda a experiência. E esse olhar começa onde? Dentro. Começa quando você deixa de se comparar, deixa de buscar respostas em todo canto e passa a escutar o que sua alma vem tentando dizer há tempos. Pode ser sussurrando, mas ela fala. E quando você escuta, tudo muda. Não por mágica, mas por escolha. Escolher escutar a si mesmo é o primeiro passo para reconstruir qualquer coisa. Então, mesmo que hoje o dia esteja nublado por dentro, saiba disso. Você não é a tempestade. Você é o céu que a carrega. A dor passa. O medo se dissolve. A confusão se organiza. Mas só se você estiver presente. Só se você aceitar caminhar com o que sente, em vez de fugir. O caminho pode não ser fácil, mas é possível. E mais importante, ele é seu, só seu. E se você continuar um passo de cada vez, a vida começa a mostrar novas paisagens, mais suaves, mais claras, mais verdadeiras. Se você chegou até aqui, é porque carrega dentro de si algo muito valioso, a vontade de compreender a si mesmo e o desejo sincero de encontrar um caminho mais leve, mais verdadeiro. E talvez, sem perceber, esse já seja o primeiro passo para superar a tristeza que te acompanha, porque nem todo mundo tem coragem de encarar o que sente. A maioria foge, disfarça, empurra para debaixo do tapete. Mas você escolheu olhar, escolheu ouvir essas palavras com o coração aberto. E essa escolha muda tudo. Ela mostra que, mesmo nos dias mais escuros, você ainda quer se levantar. Durante esse vídeo, a gente caminhou juntos por pensamentos profundos, histórias de superação,
ensinamentos estoicos e reflexões que muitas vezes ficam escondidas no corre-corre da vida. Falamos sobre dor, mas também sobre resiliência, sobre perda, mas também sobre recomeço, sobre medo, mas principalmente sobre coragem, essa coragem silenciosa de continuar mesmo sem saber o final da história. E talvez, no fundo, seja isso que o estoicismo nos ensina com mais força. A vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Ela só precisa ser vivida com consciência. Você aprendeu que aceitar o que sente não é fraqueza, é maturidade. Que construir uma fortaleza emocional leva tempo, mas vale cada esforço. Que se cercar de boas pessoas pode mudar o peso do mundo. E que mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda é possível respirar fundo e reorganizar. Como Marco Aurélio dizia, a alma se adapta àquilo que a razão considera suportável. E quando você treina sua mente para enxergar sentido na dor, ela deixa de ser castigo e passa a ser caminho. Se em algum momento você sentiu que esse vídeo foi como uma mão no ombro, como uma pausa para respirar, como um abrigo no meio do caos, saiba que isso não precisa acabar aqui. O estoicismo é uma fonte profunda de sabedoria prática. Ele não fala só de teoria, ele fala de atitude, de presença, de força interior. Por isso, quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Tem uma playlist aqui no canal chamada Sabedoria Estoica. Lá você vai encontrar outros vídeos que aprofundam tudo isso que a gente conversou aqui, com a mesma linguagem, com a mesma sensibilidade e com o mesmo propósito. Essa playlist foi criada pensando em quem, assim como você, está buscando ferramentas reais para viver com mais equilíbrio. Ela tem reflexões sobre autoestima, superação, silêncio interior, decisões difíceis e também sobre como lidar com pessoas que nos ferem. É uma bússola para dias em que a mente grita demais, para noites em que o coração pesa e para manhãs em que a vontade de seguir parece pequena. E o mais importante, cada vídeo ali te convida a olhar para dentro, sem medo, com acolhimento e com propósito. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, não para por aqui. Vai até a playlist Sabedoria Estoica, escolhe um vídeo, dá o play e continua cuidando da sua mente como ela merece. Porque cada pequeno gesto conta. Cada novo pensamento pode ser o início de uma mudança. E cada vez que você escolhe aprender, você se aproxima de uma vida mais leve, mais forte e mais consciente. Que esse seja só o começo de algo maior. E se você estiver comigo nessa, saiba que não está sozinho.